Amanhã, horário aqui do Brasil, 10 da manhã no horário da Ucrânia, o governo ucraniano divulgou que 2 pessoas morreram num bombardeio russo a um prédio residencial em Kiev. A fábrica do avião Antonov também foi bombardeada pelo exército da Rússia. Professor Manuel Furriela, por que o interesse específico nessa cidade de Mariupol, que fica no sul da Ucrânia? O presidente Zelensky diz que teriam cerca de 400 mil pessoas presas na cidade, que estaria sitiada há 10 dias, mais ou menos, e cercada por forças russas. Qual é a importância desse território? Por que essa dificuldade de evacuação? Bom, primeiro que é um território, uma das principais cidades do país, é uma das principais regiões do sul do país, então você tem necessidades logísticas, estratégicas de dominação. A guerra ela segue uma lógica de ocupação do território. As tropas estrangeiras, em qualquer conflito internacional, elas buscam controlar as principais cidades e as principais instalações militares e econômicas. Então, dentro dessa lógica, você teve a ocupação, por exemplo, das usinas nucleares, que no caso ucraniano são as principais responsáveis pela produção de energia. E você tem nesta mesma lógica também a ocupação das principais cidades. E no caso específico dessa, além de ser uma região importante em termos econômicos e populacionais, ela é uma rota para outros países da região onde passam estradas que possam tanto serem usadas para trazer suprimentos, para trazer armamentos para a Ucrânia, como também elas podem ser utilizadas para estrangular a economia local. Então, há toda uma lógica nessas ocupações, esta região segue as demais. E instalações militares também ali localizadas também fazem parte deste contexto. Professor, em relação à postura da própria OTAN, os integrantes da OTAN já dizem que não vão atacar territórios, mas vão continuar aparelhando os países vizinhos principalmente. Mas o presidente da Ucrânia diz que é questão de horas a Rússia atacar a OTAN. É uma questão também de discussões e também retórica dos dois lados? Isso continua, professor? É aquela guerra de discursos, né, que a gente chama guerra de narrativas. O presidente ucraniano ele tem se notabilizado por se comunicar muito bem. Nós já falamos em outras oportunidades que ele não era uma liderança dentro da Ucrânia, uma liderança muito consolidada. É um outsider, um político novato que, inclusive, tinha uma carreira artística ligada justamente à comunicação. Então, o que ele tem conseguido até agora de mais notável, além da sua presença, de continuar dentro do território do país, o que tem trazido um simbolismo de liderança, é que ele se comunica bem. Então, em várias situações, ele trouxe discursos indicando posições criticáveis da Rússia. Neste caso específico, eu acho que ele erra, porque nós temos uma situação de atingimento de alvos da OTAN que talvez ocorram por incidente, em termos reflexos e não diretos, como efeitos colaterais de um conflito, como podem acontecer em outras regiões, já que muitas das batalhas são travadas com armamento pesado em regiões de fronteira da Ucrânia com outros países. Mas em termos de ataque direto, proposital, é totalmente improvável. Essa é uma guerra com objetivo específico da Ucrânia e não de atrair a toda a OTAN e ter uma guerra, um conflito internacionalizado. Nessa mesma linha, vem o discurso dele de exclusão aérea, né, capitaneado pela OTAN. Com certeza é algo que não pode ser operacionalizado. A OTAN ela não pode interferir na guerra ou num conflito que não envolva Estado que seja seu membro, mesmo que seja para aplicar essa exclusão aérea que tem sido solicitada por ele. E, professor, há pouco a gente viu a repórter Camila Yunis mostrando para a gente cerca de 800 russos detidos por protestar nas ruas do país. Vimos também protestos por todo o mundo. Qual a importância dessas manifestações, das palavras do Papa neste momento? E qual é, afinal de contas, exatamente o regime russo de Vladimir Putin? Bom, o regime ele não é ditatorial, ele não tem todas as características. Você tem problemas em todo o sistema democrático russo. O que nós podemos falar a respeito disso é que é um governo com algumas características autoritárias.
Então não é por completo uma ditadura. A ditadura tem situações ou características muito mais severas. Por exemplo, você não tem a escolha de lideranças locais pelo voto direto. A gente sabe que as eleições russas são sempre muito discutidas em termos de influência econômica, fake news, todos esses vícios que inclusive a gente encontra aqui no país, aqui no Brasil. Mas ela não chega a ser uma ditadura. Então é um governo com algumas características autoritárias. A posição do Papa agora se tornou mais assertiva. Ele tem sido cobrado a ser mais crítico em relação à posição russa e ao governo de Putin. Inclusive, ele foi cobrado disso em redes sociais e a comunidade internacional, que sabe da importância do Vaticano, já entendia que as considerações dele sobre o conflito eram muito vagas e muito amenas. Agora ele conseguiu organizar um discurso mais assertivo, um discurso mais direto sobre o tema. E falando também das manifestações, você percebe que elas têm aumentado na Rússia, ao redor do mundo todo, mas em especial na Rússia, e dentre as características autoritárias que eu mencionei, está a proibição da liberdade de expressão. Lá é proibida, a imprensa não pode utilizar a expressão guerra em nenhum lugar, em nenhuma das suas menções, inserções ou produção de material midiático. E a população, apesar da Constituição russa assegurar o direito de manifestação, a verdade é que a polícia tem prendido esses manifestantes aí dentro do pacote de decisões autoritárias. Professor Emanuel,